Bem-vindos ao Vox Talk, nosso bate-papo de negócios e tecnologia. Estamos aqui hoje com o nosso amigo aqui, Pedro Fabiano. Ele é especialista em inovação, engenharia e pesquisa. Também é professor universitário. E eu sou Márcio Rodrigues, arquiteto de soluções. E vocês estão no Vox Talk. Bom, pessoal, hoje aqui a gente falando aqui com o nosso amigo Pedro Fabiano, a gente vai estar falando hoje de manufatura aditiva, né? Um assunto aí que a gente trouxe aí já em alguns outros episódios aqui do Vox Talk, já falamos bastante disso, mas a gente entende que é um assunto aí extremamente vasto, né? Um assunto aí que ainda está em muita evolução, né, dentro do mercado, né, Pedro? Eu queria que você falasse aí um pouquinho, Pedro, primeiro, né? Fala um pouquinho de você. O que você faz, né? O que você já fez? Eu sou basicamente da área automotiva, né? Nasci aí nas autopeças automotivas e minha formação é engenharia industrial, produção, e estou na área de ensino, na área acadêmica já há alguns anos, e paralelo com as empresas, né? E já tive essa oportunidade logo no começo, né? Como eu falei para você lá, no final da década de 90, a gente já teve um primeiro contato com a manufatura aditiva, que naquele momento era cera perdida, servia como próprio conceito, não era ainda, era um protótipo, né? A gente não utilizava para uma montagem, para uma prova técnica, né? E a gente tinha muito ainda o conceito de manufatura subtrativa, né? Então a gente tinha muita ideia de retirar o material, mesmo quando ia para um modelo de manufatura aditiva. O que está mudando agora, né? Agora a gente tem uma liberdade maior de projetar já para fazer o produto com metodologia de manufatura aditiva, né? Então, que se chama de impressão 3D. Na verdade, isso muda totalmente o conceito, né? Porque você tem muito mais liberdade. Antes, quando você vai retirar o material, você imagina um bloco onde você tem limitações de ângulos, e se você vai fazer um molde para que aquilo seja injetado também muda. Então, com o desenvolvimento dos materiais, né, a evolução que a gente está tendo para metálico, né, ou mesmo um polímero de resistência similar ao aço, né, a liberdade aumentou. Então, hoje, as empresas compraram essa ideia, né, e na área acadêmica a gente está procurando se alinhar, porque a área acadêmica sempre vai um gapzinho atrás da área de necessidade prática das empresas. E esse é o nosso grande desafio. E Pedro, agora voltando um pouquinho, né, você falou aí que você teve esse contato aí com a manufatura aditiva na década de 90, né? Foi. E isso eu imagino que deve ter sido, né, numa grande empresa. Sim. Primeiro porque, né, essa tecnologia, principalmente, né, vamos voltar aí na década de 90, com certeza deveria ser uma tecnologia extremamente restrita, né, devido ao alto custo. E essa questão que você acabou de falar, né, que era basicamente utilizado, né, para provas de conceito, né, Pedro? Até porque talvez eu acho que entra muito nisso aí que você acabou de citar, né, com relação à questão da matéria-prima na época disponível, né? Eu acho que naquela época ainda a matéria-prima ela ainda era muito... Tava talvez assim num estágio muito inicial ainda, né, Pedro? Então basicamente as empresas elas buscavam nessa tecnologia de manufatura aditiva, mas para a parte conceitual dos seus produtos, né, Pedro? Sim, a parte geométrica, né? E o material era curado, né? Fazer uma cura, né? E não dava para você ter muita aplicação prática de uma montagem, você não podia fazer um DFA, Design for Assembly, e utilizar esse conceito. Mas você podia ter uma ideia, né, de como ficaria o produto final. Isso aí era de altíssimo custo, pelo valor que dava de retorno, né? A maioria das empresas comprava o serviço, né? Dificilmente alguém adquiria um equipamento que é muito alto o valor, né? Mas isso foi a base, né? Como o vapor
foi o início de tudo para a gente estar agora, sei lá, no carro elétrico, híbrido, sim, né? sim, O rendimento lá 10%, você queimava muita lenha para sim, andar 10%, hoje você tem uma eficiência muito maior, mas teve que passar por isso. sim. E aquilo que você falou, né? E a questão também, né, do conceito, eu acho assim, o conceito de engenharia, né, Pedro? Porque se a gente pensar, né, a gente sempre teve uma engenharia baseada, né, no conceito de subtração de material, né? Sempre. Sempre foi, né, o conceito da engenharia, né, É. do desenvolvimento do produto, desenvolvimento de ferramentas, né, sempre teve correlacionado com a extração do material, né? Então, hoje, né, como é que é isso, né, essa diferença, talvez, para o processo de produção, né, pensando assim, poxa, hoje eu não extraio mais o material, né, eu adiciono material, né, eu queria que você falasse assim, qual que o que que mudou, né, em relação assim, qual que é a vantagem, por exemplo, hoje do cara estar adicionando material em vez de estar extraindo, né? Queria ver a sua opinião aí. A grande vantagem, bom, a grande vantagem começa para você não ter tanta perda. Tá. O material que você retira, você joga fora, Sim. você vende como sucata, o valor, 2, 3% do valor do que você pagou em peso do teu material. Uhum. Dá dá muito poder para o projetista Sim. de criação. Né? Tá bom. Porque ele vai fazer um design, uma geometria que vai atender funcionalidade e às vezes ele não precisa se preocupar com aquela membrana, aquele detalhe para você sustentar alguma parte da peça, né? Fica livre, né? Agora, isso está sendo possível por causa da metodologia de projetar já para a manufatura aditiva. Entendi. Muda bastante o conceito. Para o pessoal que já trabalhava com o conceito de subtrativo, de usinagem e tal, fica um pouco difícil, mas o pessoal novo já vem com essas ideias, né? E aí cabe, por exemplo, a academia passar essa ideia de a gente utilizar esse modelo, né? E em paralelo a isso, viu, Márcio, tem uma questão muito importante dos nossos gurus da área de CAI, né, de análise, que você te permite fazer inserções na parte de economia de materiais, que talvez no modelo de subtrativo, né, de retirada de isso não material, acontecia, né? Você não tinha essa possibilidade. Você tinha limitação, você tinha problemas de ângulos, tinha problemas daquela parte ficar muito suscetível a rompimento, fadiga. Então o CAI hoje vem ajudar mais ainda, o que já ajudava, né? Ajudar mais ainda você fazer uma análise de um produto que seja otimizado. Tá. E aquilo que você falou, né? Eu acho que essa mudança ela já está começando a acontecer também dentro da parte das ferramentarias, né? Vamos dizer assim, né? E hoje isso já está começando a ser inserido dentro das ferramentarias, né? Como você disse antes, hoje, né, já existe tecnologia de impressão 3D aí para metal, né? É uma coisa que já é real, né? Já tem impressoras no mercado, né, que conseguem entregar esse tipo de produto, né? Impresso em ligas metálicas. Então, assim, as ferramentarias estão começando a adotar, né, talvez a manufatura aditiva para alguns níveis de aplicação, né, que de repente, talvez no passado, vamos dizer assim, ou era muito difícil ou era tecnicamente impossível, de repente, né, porque é isso que você está falando, essa questão de você ter a possibilidade de não ter mais problemas de limitação de construção, né, geométrica, né, construção, conceitos de engenharia, né, que a gente aprendeu, né, na faculdade, né? Então isso está mudando muito e as ferramentarias, na verdade, elas estão começando a conhecer isso, né? E com certeza isso vai trazer um ganho muito grande, né, para a melhora dos produtos, né, redução de custo, né, e tudo isso que você estava falando, né? Você falou um ponto importante, Marcos. Os compósitos, né, que são as ligas que permitem você fazer um produto com uma característica do metal ou com o próprio metal, né? A gente desenvolveu recentemente aqui no Brasil uma indústria nacional, um monofilamento para impressão 3D, e agora a gente está agregando
grafeno Tá. como um reforço. Então, na hora que você vai fazer a extrusão, né, Uhum. do fio, Tá bom. né, você já coloca o grafeno e ele dá uma estrutura maior, né? Uhum. E na hora de você fazer por FDM, né, que é Tá. por fusão, Isso. fazer o teu produto, ele vai dar essa solidificação, ele vai dar uma estrutura mais Uhum. resistente, né? Uhum. Aí você vai ter a resistência à fadiga, ou resistência à torção, tração, compressão, vai depender. Tá, e eu queria que você falasse um pouco dessa história, né, Pedro, que né, você trabalhou num projeto, né, contribuiu aí para o desenvolvimento de um filamento, né, eu acho que é a base de nylon, se eu não me Sim, engano, né, que era efetivamente aí para atender um projeto aí com relação a próteses, né, para Isso. deficientes e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, desse processo aí, como é que foi isso, né, como que foi desenvolver esse tipo de material, né, por que que vocês tiveram que fazer isso, né? E o pessoal entender aí basicamente, né, como é que foi isso. A primeiro momento a gente procura uma empresa que já trabalha com polímero. A gente perguntou o que você gostaria de desenvolver que o dia a dia, né, não te deixa Tá. para estar atuando na empresa com a produção do portfólio de produto atual. Aí o pessoal tinha esse interesse de desenvolver um monofilamento de nylon, né? Tá. E depois a ideia de evoluir para um monofilamento à base de fibra natural, né? Tá bom. Extraído da cana, né? Tá. E aí a gente fez esse primeiro teste, né? Tá. Que foi depois impresso, né? E aí, como a gente fez esse trabalho juntamente com uma instituição na área de saúde, né? Tá. E eles tinham essa demanda, né, de desenvolver próteses, né? De perna, de braço, a gente fez esse teste, foi positivo, né? Uhum. Fez um primeiro teste, era mais para fazer um teste do próprio material, né? Uhum. Alguma coisa depois a gente fez de aplicação técnica, Tá. né? E também evoluiu para uma aplicação muito específica, que era fazer um molde com esse nylon, Uhum. para ele comportar a fusão de um material que fosse estéreo para uma calota do cranial. Então, Tá. pessoas que sofrem um acidente e Uhum. tem que compor a calota, né, que Uhum. é essa parte do osso da cabeça, Uhum. ele fica limitado a alguns materiais e também algumas medidas, e ali também, dependendo do tipo, do tamanho que vai ter que fechar, Uhum. isso daí limita bastante para você fazer qualquer tipo de solução com corte, né? Tá. Então, ali moldado, você molda lá o pessoal da área, né? Os especialistas, eles moldam o que vai precisar fechar. Uhum. Aí a gente fez um molde com esse nylon Tá. e aí fundiu o material que ia fazer essa calota. Então, isso foi uma aplicação muito interessante. Né? Isso hoje efetivamente está sendo aplicado no É mercado. aplicado, você vê, você precisaria fazer um molde e o molde é caro. Sim. Né? Se você fazer um molde de metal, fresar, né? Sim. Aí você já faz um molde com a cavidade com esse nylon. Uhum. Então você faz uma impressão 3D do molde. Do molde. E aí sim você faz a calota Uhum. e salva uma vida. Entendi. Nossa, realmente é muito interessante nesse tipo de trabalho. É muito legal. E essa questão, né, Pedro, de vocês terem, né, feito toda essa parte desse desenvolvimento, né, dessa matéria-prima, né, desse polímero, né, na verdade, ter nacionalizado essa tecnologia, Sim. né? Primeiramente, eu acredito, né, por uma questão de custo, né? Sim. Porque eu acho que esse é um dos pontos, né, que talvez a manufatura aditiva ela está chegando exatamente para facilitar a vida, né, das empresas, quando a gente fala em manufatura de produtos, porque isso que você está falando, né, em desenvolver um molde, Isso. né, toda essa parte de produção, de manufatura, esse ciclo, né, o ciclo, vamos dizer, ainda o ciclo normal, né, hoje, né, o método tradicional, eu acredito que com a manufatura aditiva, né, os custos devem cair muito, né, Pedro? Sim. O que a gente chama de PLM, né, que é o ciclo de desenvolvimento do produto, a sigla em inglês, ele cai muito quando você tem a manufatura aditiva. Você consegue reduzir muito isso, né?
E você já tem o teu molde, você já vê que vai ficar fidedigno, né? E a grande vantagem desse processo todo, né, que você encurta tempo, né, você reduz custo Tá. do projeto e também do desenvolvimento final Uhum. e otimiza, né? Sim. Otimiza materiais, né? Agora, esse ponto que você falou de desenvolver nacionalmente, tem mesmo, tem no Brasil uma demanda reprimida para uso de monofilamentos, Tá bom. de insumos para impressão 3D, são Tá. custo. Uhum. E a gente conseguiu colocar num custo bem acessível. Uhum. E é interessante porque a gente vê que se tiver um custo acessível, o uso é muito maior. A gente fez um estudo rápido, a gente viu quanto que se consumia no importado e quanto você poderia consumir se fosse nacional. Nacionalizado. Além de virar um business para a empresa nacional, né, ele também otimiza quem quer usar. E, por exemplo, vemos um estudo numa montadora que tinha lá 30 mil itens que ela poderia fazer de reposição Tá. para o meio de produção. Não Tá estamos bom. nem falando de produto, Tá. né, para veículo. O meio de produção. Uma esteira, né, ou alguma coisa que ela tem lá no processo produtivo, Peças de que manutenção. tinha uma peça de manutenção, ou que não existia mais, ou que ficaria caro comprar. Uhum. Foi levantado 30 mil itens. Tá. Uma montadora, isso é um volume grande. Sim. E a redução foi de 30% se você fizesse em Em 3D. 3D. Impressão 3D. E estamos falando de alguns milhões aí, né? Sim. E você enxerga, Pedro, que também a impressão 3D, talvez ela possibilitou talvez a expansão um pouco do mercado, quando a gente fala, por exemplo, de empresas pequenas, né, empresas médias, quando a gente fala em relação a, por exemplo, a desenvolvimento de novos produtos, né? Sim. Porque se a gente pensar assim, às vezes a empresa ela tem uma ideia de um novo produto para atender o mercado e muitas vezes o custo da manufatura convencional ela acaba inviabilizando muitas vezes um produto. Sim. E hoje com a manufatura aditiva, né, aquilo que você disse, ela possibilita de repente a empresa tá materializando esse produto, né, tá vendendo ele, e eu acho que isso está contribuindo bastante, né, com o crescimento do mercado. Sim, nós temos vários segmentos, né? Uhum. Pessoal de prestação de serviço, né? Uhum. Tem lá quem compra a sua impressora e presta serviço, né? Uhum. Tem o pessoal que faz desenvolvimento Sim. do produto, né? Utilizando o sistema CAD e tal. Então, o que você consegue ganhar de efetividade, você realmente faz um produto viável, Sim. né? E consegue formalizar aquilo com o seu sistema. Hoje a gente tem um espectro muito grande. A gente fala de peça técnica, que vai para muito indústria, né? Indústria de transformação, né? Você tem a parte de engenharia biomédica, que está muito forte. Nós estamos num projeto agora, Tá bom. que nós vamos utilizar a impressão 3D ainda para um micro bomba para o coração. Tá. Uma coisa, detalhe, né? Sim. Pequeno ali, que você teria que ter microusinagem, né? Tá. Estamos falando aí de um diâmetro de 4 milímetros dentro de um coração, passando por uma veia. Então, para a gente que é da área de engenharia, isso é uma coisa meio fora do normal, né? Sim. Do dia a dia, né? Mas a aplicação da engenharia na área médica é um grande ganho, né? Para Tá. todos que estão aí necessitando de uma sobrevida, e então faz a diferença. E aí você tem até a área decorativa, né? Tá. Você tem a área de design, né? E, por exemplo, quando a gente fala, talvez, né, o pessoal que tá vendo a gente, a questão, por exemplo, assim, né, situações de por exemplo, de indústrias que de repente, né, tem uma baixa tiragem de peças, por exemplo, né? É importante que você Né? Empresas de repente que, né, tem uma baixa tiragem de peças e que de repente a manufatura aditiva, né, ela atende de repente prontamente essas empresas. Sim. Porque, de novo, né, voltando àquela situação do alto investimento que às vezes a empresa tem que ter com a manufatura convencional, né, de repente a manufatura aditiva pode ser uma solução para essas empresas, né? Sim, sem dúvida. Isso você falou um ponto, viu, Marco? Na verdade, hoje você tem recurso para fazer pequenos lotes com um índice de produtividade muito bom para você fazer uma quantidade, né, de lote e atender. Sim. Quando você tem alguns produtos que mudam muito, né, ou componentes que mudam, e não vale a pena você fazer um molde, Isso. né? E não vale a pena também você fazer usinado. Então, a manufatura aditiva se encaixa
Muito bem. Então, a impressão 3D, como diz um colega que tem aí numa das montadoras, um grande guru, né? Ele fala, é só o começo. Sim. A gente andou, olha, estou falando, final de 90, a ideia, né, da estereolitografia, cera perdida, parece que é um negócio lá da Idade Média, mas não, está relativamente recente e ainda tem muito que caminhar, né? Tem muito a ser explorado, né, Pedro? Muito, tem muito caminho ainda a percorrer, né? E a grande vantagem é que a mentalidade está mudando da forma de projetar. Né? Uma nova metodologia, projetar para impressão 3D. E aquilo, né? E quando a gente fala de desenvolvimento de peças por manufatura aditiva, né? E que você consegue controlar isso melhor, né? Talvez aquilo que a gente falou em questões pontuais, né? A gente pode dizer também, né, esse exemplo que você disse dessa montadora que identificou lá 30 mil itens que ela poderia, né, desenvolvendo, né, todos em impressão 3D, né, em manufatura aditiva. Eu acredito que isso facilita até a questão de armazenamento logístico disso, né? Isso é bem, é isso aí. Porque assim, você não precisa mais fazer estoque, né? Você, na verdade, trabalha sob demanda. Então, isso eu acho que também... O custo do estoque é muito alto. Isso que eu ia falar. Isso, na verdade, acabou ajudando também essa área de estoque, né, Pedro? Que é o sonho, né? Estoque zero, todo mundo quer, né? Não, e principalmente a questão mesmo de espaço físico, né? Que a gente fala... Porque a gente capital hoje, investido que você deixa lá na prateleira... E não usa, né? Isso, e não usa, né? Então, acho que isso está facilitando muito, né? A manufatura aditiva, ela está ajudando muito nesse sentido também, né? E como que você está vendo Pedro, desculpa. Como você está vendo, Pedro, a manufatura aditiva dentro da área acadêmica, né? Na verdade, a gente está pensando assim, poxa, as universidades hoje, principalmente de engenharia, né? Como que elas estão enxergando, né? Como elas estão introduzindo essa tecnologia, né, dentro dos cursos? Porque também eu acho que dentro da área acadêmica, né, você tem a necessidade de preparar profissionais, né, que saiam para o mercado conhecendo essa tecnologia, né, Pedro? A gente já começa com a metodologia, né? Você projetar para o conceito de manufatura aditiva, que muda totalmente com a subtrativa, né? Aí você começa a entender nessa parte de design, né? De resistência de materiais, você vê que vai abrindo, né? Então você sai de um projeto, você vai para resistência de materiais, usinabilidade, você não se preocupa mais como era antes, você tem o conhecimento de processo para fazer aquele produto, mas o processo já mudou, o processo é uma modelagem, faz um modelamento 3D, joga numa impressora, já tem, né? Aí você vai muito com materiais, então o perfil... a gente conhecia, vou fazer um molde, preciso conhecer aço, XPTO, ABNT. Hoje você se preocupa com outros tipos de materiais, né? Os grandes polímeros, né? Os compósitos. Então isso vai agregando para a matriz curricular. Então as escolas já estão se preparando para esse modelo, já está utilizando. Antes você vou fazer um desenho, para depois fazer um molde, para esse molde depois virar um produto injetável. Você já vai no produto final de vez, né? Não precisa mais passar por essa etapa. Por outro lado, você vem com uma metodologia totalmente nova que te dá uma produtividade maior em termos de desenvolvimento de projeto, porque o grande problema sempre foi, você vai fazer, o projeto demanda um tempo. Você tem o projeto do produto, aí você vai fazer um protótipo, aí vai fazer uma prova de conceito, aí você vai fazer um tryout na fábrica, ver se aquilo que você pensou é factível, dá para fazer. Aí você se preocupa muito com o grau de produtividade, né? Aí você volta com isso e vai na aplicação, né? Faz um teste de aplicação. Então hoje você já consegue fazer uns bypass, né? E sem perder a qualidade, né? Porque você pode inclusive fazer algumas simulações ainda com o teu modelo 3D, né? Tudo isso é possível, né? E já com mais um grau de assertividade maior para a tua fase de elaboração e impressão
3D Tá. do teu produto. Então as escolas estão preparadas, né? Uhum. Muitas já têm o material, Tá né? bom. Tem o equipamento, máquinas, tem insumos, né? Uhum. E tem as aplicações. Recentemente a gente fez um projeto em conjunto com o pessoal da veterinária, né? Tá. E tínhamos que fazer umas cadeirinhas de roda para os animais gatinho, Tá. que tinha mais sensível, menor. Tá. E a gente fez o projeto, né? Rabiscamos na lousa, daquele modelo mesmo, acadêmico tipo. Uhum. Fomos para o CAD, desenvolvemos o modelo, Tá. fomos para a impressão 3D, otimizamos e fomos melhorando o produto com muita mais facilidade, né? Uhum. E foi isso, a gente doou, né, para algumas instituições aí que mantêm, que cuidam de animais, que tem um animal que tem problema de mobilidade, tem bastante, né? Ou que sofreu um acidente, etc. Uhum. A gente conseguiu fazer dentro do ambiente escolar. Quer dizer, fez uma coisa acadêmica, mas já envolvendo uma instituição assistencial e também uma vivência para 2 segmentos, né? Medicina veterinária e engenharia. Uhum. O sonho da academia é ter essa integração. E você enxerga, por exemplo, né, que o mercado ele está carente de profissionais, por exemplo, projetistas, Sim, por exemplo, sim. que já venham da escola, né, talvez com todos esses conceitos, né, que você falou, né, tanto da manufatura aditiva quanto da subtrativa, né, eu acho que o mercado hoje está carente de projetistas. Tá carente. Tem uma necessidade. Recentemente a gente fez até uma postagem, né, no LinkedIn falando sobre essa necessidade de projetistas, né? Uhum. E aí coloca, né, Márcio, mais uma pimentinha aí, que não é só o projetista, mas é o projetista com o conceito de projetar para impressão 3D, que muda um pouco os modelos que tinham de treinamento antigos, né, que naturalmente era de subtrativo, de usinagem, falava de uma série de máquinas, né, fresa, torno, né, a gente tinha máquina de eletroerosão a fio, custos altos de operação, custo hora bem alto. Isso muda bastante, muda todo o conceito de projeto. E no roldão disso daí vem os profissionais que têm que se capacitar, né? Então, a gente tem encontrado bastante espaço para o pessoal que é da área passar esse conceito de metodologia para projeto com manufatura aditiva. Pedro, muito legal isso aí que você falou. Queria agradecer aqui, né, que acho que a gente fez um bate-papo aqui bem legal, né, sobre esse assunto muito interessante, né, que é a manufatura aditiva. A gente entende que ainda tem muito campo, né, para crescer, né, com relação a isso. Tem muitas demandas, né, que a gente enxerga dentro do mercado, né, dentro tanto da indústria, né, como também você está falando da área acadêmica também, né, já está começando, né, a ir para essa nova vertente, né, que é a manufatura aditiva. E aí eu queria deixar aí um espaço para você, Pedro. Pode falar aí suas considerações finais aí. Bacana. Bom, obrigado pelo convite. É um assunto que não tem fim, né? Como diz lá o colega, é só o começo. E isso ajuda muito a academia, porque o investimento que você tem no equipamento para manufatura aditiva, ele fica bem mais enxuto quando você vai trabalhar com esse conceito, né? Você teria que ter um parque instalado, quase uma mini fábrica, né? No laboratório de engenharia. Então você pode otimizar sem perder a importância que tem as máquinas, né, de usinagem, de extração. E eu diria o seguinte, quem gosta desse assunto, procure se aprofundar muito em materiais. A grande sacada agora da manufatura aditiva são os materiais. Entendi, porque isso tem constante crescimento, né, Pedro? E quando o pessoal viu que é bom, interessa, agora eu quero ver qual material que fica com mais resistência, durabilidade, né? Vida útil, né? Entendi. Então é isso aí. É isso aí, pessoal. Obrigado. Esse aqui foi mais um Vox Talk. Queria agradecer o pessoal que está assistindo a gente mais uma vez. A gente com certeza deve voltar aí em algum outro episódio de novo falando sobre esse assunto, que ele é extremamente vasto aí. Queria agradecer também, pedir para o pessoal se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, vou colocar aqui embaixo os nossos contatos, né? E
também dá um like no nosso vídeo aí também para, né, ajudar aqui o nosso canal a fortalecer aqui. E até o próximo Vox Talk.